A esposa e a filha abandonaram um homem no meio da batalha contra um tumor de câncer. Anos depois, retornaram buscando a herança, mas uma surpresa como o aguardava. Alejandro era um homem robusto e focado, mas sua vida sofreu uma reviravolta específica após o diagnóstico de um linfoma de Hodgkin em estágio avançado. Foi um impacto severo para alguém que sempre se dedicava a manter um estilo de vida saudável, nunca negligenciando sua alimentação balanceada e as visitas anuais ao médico para verificar exames regulares. O médico, especialista, um oncologista, não tinha uma resposta conclusiva a fornecer sobre a origem exata do linfoma. O verdadeiro ponto de partida do linfoma ainda não estava claro. Entretanto, uma centelha de esperança surgiu com a menção de uma possibilidade, mesmo que modesta, de vencer a batalha por meio de um tratamento intensivo com quimioterapia. Firme em seu propósito de vida, Alejandro decidiu submeter-se a esse processo, independentemente de sua árdua natureza. Ao chegar o momento de compartilhar essa realidade transformadora com as duas pessoas que eram seu suporte de vida, Juana, sua companheira de uma trajetória de 15 anos, e Camila, sua filha na plena adolescência, Alejandro se reuniu com elas. Tenho que contar algo. Fui ao médico e confirmei que realmente é um linfoma. Revelou sua condição ao perceber o reflexo de seu próprio espanto nos rostos deles, uma mistura de incredulidade e tristeza, mesmo em meio a esse turbilhão de emoções. Encontrou forças para ser o pilar que as tranquilizava, prometendo empenhar-se ao máximo para vencer a doença. Mas não se preocupe. Sei que conseguiremos superar isso. No entanto, pairava uma grande incerteza sobre os efeitos que o tratamento teria em sua vida enquanto as abraçava. Ponderando sobre isso, Alejandro registrou o que o médico havia mencionado sobre os consideráveis desafios que a quimioterapia acarretaria em seu corpo e espírito, dado que muitos relacionamentos cedem sobre o peso do tratamento. Ele não pode evitar compartilhar suas inseguranças com Juana, sua esposa. Apesar do que eu disse, sinto um pouco de receio. Ela, com a serenidade de quem compartilha não apenas a cama, mas também as lutas mais profundas, assegurou, com verdade que nada, nem mesmo essa doença o separaria. Lembras dos nossos votos matrimoniais na saúde e na doença? É algo que vou cumprir até o final. Não sei o que dizer, apenas muito obrigado. Alejandro pôde se concentrar na recuperação sem o peso das preocupações financeiras, graças às economias, um seguro sólido, economias substanciais e um fundo legado por seu avô. Sua família possuía uma reserva financeira para a situação financeira como essa. A residência onde construíram memórias e onde a filha cresceu foi quitada até o futuro acadêmico de Camila. Estava garantida com fundos reservados para sua educação, caso o pior ocorra. Com os preparativos práticos organizados, a quimioterapia é feita uma semana após o diagnóstico. O tratamento que o levava aos seus limites transformava cada sessão em uma contenda, uma prova de resistência que o deixou exausto, quase incapaz de proteger seu próprio corpo. Agora enfraquecido, voltar para casa tornou-se um ritual de superação, onde o simples ato de alimentar-se, banhar-se ou caminhar transformado-se em uma batalha diária contra um adversário invisível que drenava toda a sua energia. Diante dessa nova realidade, Juana e Camila não hesitaram em oferecer o cuidado e amor. Ambas assumiam as rédeas das responsabilidades domésticas, preparavam as refeições com ainda mais afeto, acompanhavam cada sessão de quimioterapia e certificavam-se de que nenhuma prescrição médica fosse esquecida. Em cada gesto, cada olhar de apoio afirmavam silenciosamente o compromisso inabalável de que a doença poderia abalar o corpo, mas não o amor que os unia. Alejandro, consciente da tensão que seu estado de saúde poderia gerar em casa, esforçou-se para ser o mais independente possível, aproveitando os momentos de energia para realizar as tarefas que você pode.
Esse esforço pela independência se estendeu por longos 2 meses, mas nesse tempo ele viu uma mudança no comportamento de Ruanda e Camila. O ambiente, que antes se destacava pela solidariedade, começou a ficar tenso. Um suspiro relutante sempre precedia os momentos em que Alejandro pedia ajuda, e a jovem Camila parecia recuar às vezes, ignorando pedidos simples como o de um copo d'água ou companhia para um passeio ao ar livre. Pai, que tal darmos uma volta pelo jardim? Eu adoraria aproveitar um pouco de sol. Ah, paz, sabe? Tenho alguns trabalhos da escola para fazer. Nova ocasião. Combinamos, no entanto. Ele só descobriu o quanto as coisas haviam mudado em uma manhã, quando se preparava para uma sessão de quimioterapia, e Joana sugeriu que pegasse um táxi. A sugestão foi dada de maneira tão fria que o surpreendeu, mas ele a aceitou ao voltar para casa. Não poderia mais ignorar que havia uma distância emocional crescente entre eles. Depois de algumas horas de descanso e reunindo forças, Alejandro iniciou um difícil diálogo. Vou ser direto. Tenho notado algumas mudanças no comportamento de vocês. Podem ser sinceros comigo? Precisamos ser abertos sobre nossa situação atual, Ruana, disse Mira. Querido, não é que nos preocupemos minimizando o seu sofrimento, mas somos um pouco sobrecarregados com todas as tarefas de sempre. Além das novas, Camila sentiu-se com a cabeça cansada. Entendo completamente. Eu também não gosto de pedir ajuda para tudo, então pensei em contratar uma enfermeira. É algo que muitos fazem e meu tio fez quando operou o quadril. Camila e Ruana aceitaram a sugestão e na semana seguinte, a nova enfermeira Romina começou um trabalho em casa. No entanto, a solução esperada para trazer alívio acabou criando um novo problema. Ruana se sentiu um pouco mais elevada e com ciúmes da presença constante da enfermeira. Ao perceber isso, Alejandro, sempre equilibrado, sugeriu que Ruana retomasse parte dos cuidados, na medida do possível. Infelizmente, isso não teve o efeito esperado e o problema persistiu. Em meio a toda essa mistura de emoções e mal-entendidos, Alejandro decidiu manter sua calma, sabendo que qualquer aumento de negatividade poderia complicar ainda mais sua já complicada trajetória rumo à recuperação. Mais tarde, uma ligação telefônica adicionou outro elemento a essa situação emocional complexa. A voz preocupada de sua sogra, expressando sua desaprovação pela presença de outra mulher na casa de sua filha Alejandro. Entendo a sua situação, mas pensa no que os vizinhos vão dizer. Não quero que minha filha seja motivo de fofocas, disse ela. Ela é apenas uma profissional e todos sabem disso, respondeu Alejandro. Não, Alejandro, as coisas não funcionam assim, insistiu ela, e a discussão concluiu-se era como um labirinto de sentimentos e responsabilidades, onde cada decisão parecia ter uma consequência inesperada. Alejandro, em meio a essa tempestade de emoções, permaneça firme num único refúgio seguro, que ele restava focar em sua saúde e ter esperança em dias melhores, onde as complicações físicas não refletissem as complicações emocionais para manter um pouco de tranquilidade em seu lar que sempre for um refúgio. Alejandro decidiu enfrentar a situação, mantendo sua habitual postura digna. Apesar de estar doente e cansado dos tratamentos, buscou a compreensão e o apoio de seus entes queridos. Registrando seu papel como provedor da família mesmo durante sua doença, Alejandro explicou com amabilidade e firmeza. Juan, entendo suas preocupações, mas precisa confiar em mim. Isso é apenas temporário e por agora preciso da ajuda de Romina. Entendo, está bem. Então aceito Ruana, aparentemente decidido a aceitar a situação num dia qualquer após o cansaço da quimioterapia. Alejandro se deparou com uma cena que ficará gravada em sua memória para sempre. Um caminho de mudança silenciosamente estacionado em frente à sua casa mudou-se de Ruanda e disse com uma mistura de surpresa e temor. O que isso significa? Alejandro, esta foi a melhor solução que encontrei. Camila e eu vamos morar com minha mãe enquanto você se recupera. Se você precisar de algo, peça a Romina de verdade.
Vais me deixar assim como tu mesmo disseste? É apenas algo temporário. Ela se virou e continuou a colocar as coisas no caminhão com uma determinação que parecia inabalável. Nesse momento, Alejandro sentiu-se dividido entre uma profunda tristeza e a dificuldade de expressar a confusão de sentimentos que o afetavam profundamente. O cansaço atuoso como uma espécie de manto que suavizou um pouco a intensidade de sua angústia, talvez como uma defesa diante de uma realidade que, de outra forma, teria sido insuportável sozinho em sua casa, extraordinariamente calada, sem as risadas e o afeto da família. Enfrentaram uma situação mais penosa. A jornada de Alejandro, marcada pela batalha contra a doença, esteve repleta de desafios que transcendiam o físico. O abandono por parte de sua esposa e filha, em um momento de grande vulnerabilidade, revelou aspectos do casamento que talvez até então ele preferisse ignorar. Escolhendo não considerar a esperança de dias melhores, o apoio da família, especialmente de seu irmão Gael, e a presença amorosa de Romina, a enfermeira, proporcionaram a Alejandro um senso de comunidade e solidariedade. Isso contrastava com a solidão deixada pela partida de sua esposa. A gentileza e os cuidados de Romina não foram apenas práticos, mas também serviram como um bálsamo para as feridas emocionais causadas pela doença e pelo abandono. Quando uma enfermeira finalmente tocou a campainha no hospital, marcando sua recuperação física, e isso representou mais do que o término de um tratamento, foi o início de uma nova fase, uma liberação de uma relação que não ofereceu o apoio incondicional acordado entre parceiros. A decisão unilateral de Alejandro de pedir o subsídio não foi apenas um passo legal. Era também uma afirmação de si mesmo, confirmando seu próprio valor. Ele preparou todos os documentos e os invejosos ao endereço de sua sogra. Agora Alejandro poderia construir um futuro com foco não apenas na cura física, mas também emocional, cercado por pessoas que proporcionam empatia e apoio genuíno nos momentos difíceis. Embora o caminho à frente pudesse estar repleto de incertezas e desafios, tinha a certeza de que estava retomando o controle de sua vida, decidindo quem faria parte de sua jornada de recuperação e crescimento pessoal. Já se passou mais de 1 ano desde que ele superou a doença, e Alejandro sentiu que estava pronto para seguir em frente. Entrei em contato com seu antigo trabalho e aceito recontratá-lo para trabalhar em casa se assim desejar. Aceitou a oferta, embora gostasse de sua casa. Muitas lembranças mais estavam associadas a ela, e ele queria recomeçar em um lugar mais modesto. Alejandro planejava ceder a casa Romina, que havia sido de grande apoio nos momentos difíceis, demonstrando grande retenção. Apesar de ser praticamente uma ignorância, ela teria liberdade total para vender, se assim preferisse o novo começo de Alejandro em um novo bairro. Era mais do que uma simples mudança de endereço. Representava a oportunidade de reescrever sua história após um período turbulento e doloroso. Sua capacidade de se adaptar e encontrar conforto em novas rotinas e amizades evidenciava sua resiliência e o desejo humano por conexão e propósito. Mesmo depois de vivenciar experiências traumáticas, fez amizade com sua vizinha Melanie, que não só lhe oferecia companhia, mas também trazia consigo a perspectiva de que a vida poderia manter seu significado, mesmo após perdas impactantes, como a morte de um ente querido, ou o fim de uma relação que se considerou eterna. As conversas entre eles forneceram um terreno comum de compreensão e apoio mútuo, algo que apenas aqueles que analisam experiências de perdas semelhantes podem oferecer um outro. O novo passatempo de Alejandro e, além de ser apenas um hobby, era uma forma de terapia, uma maneira de criar ordem e beleza a partir da matéria-prima, possivelmente um paralelo ao processo pelo qual ele havia passado em sua própria vida, tomando as peças e construindo algo novo e sólido. A busca por novas ferramentas simbolizava a busca por novas habilidades e experiências que o ajudariam a moldar sua nova realidade.
Era interessante notar que mesmo que Alejandro tivesse superado a ausência de sua esposa e filha, o fato de não ter notícias delas ainda era um ponto destacado em sua história. Isso sugeria que, embora ele tivesse se recuperado e estivesse avançando, ainda havia alguns cabos soltos. Num dia qualquer, após uma visita à loja de materiais Melo e fez uma observação inquietante. Alejandro, preciso contar-te algo muito importante ontem. Ao voltar para casa, vi 2 mulheres, uma mais velha e uma mais jovem, rondando sua casa, deram várias voltas, bateram na porta algumas vezes e, como não estavam, entraram no carro e esperaram. Depois de um tempo foram embora. É sério. Pensei em chamar a polícia, mas poderia ser parentes teus e não quis me intrometer como eram. Não pude ver bem. Parecia mais velho, tinha cerca de 60 anos e cabelo claro até os ombros. A mais jovem era um pouco mais baixa, mas seu cabelo chegava até o pescoço, além de ser muito escuro. Conforme Melanie descrevia, ele sentia um arrepio. As características coincidem com as de sua esposa e filha. Uma confusão se apoderou de seus pensamentos. Como encontrar o caminho até ali? Afinal, apenas seu irmão e a esposa dele conheceram a direção de seu atual esconderijo. Alejandro começou a pensar nas possíveis razões que poderiam ter levado sua esposa e filha a procurá-lo, especialmente depois de terem partido quase um ano atrás, sem ao menos um último olhar. Melanie, sempre prática, assegurou que se ambas reaparecessem, ele deveria se manter afastado e deixar que ela lidasse com a situação. No fundo, Alejandro não abrigava o menor desejo de se expor novamente à dor do excluído, especialmente agora que as memórias daquele período de abandono ainda pulsavam em sua mente. À medida que avançava a noite e um manto estrelado cobria o ambiente, Alejandro buscou respostas através de uma ligação para seu irmão. Bem, Alejandro, realmente preciso falar com você. Juan e Camila voltaram. Está certo do que você está me dizendo, Gael? Sim. Estou em sua casa agora com Romina. Quando souberam que passaram a casa para o nome dela, enfureceram-se, quebraram algumas coisas no jardim e a ameaçaram. Romina me ligou e por isso vim. Ela está assustada. Amanhã de manhã iremos à polícia. Meu Deus! Como pode estar acontecendo isso? Tem cuidado para que você não persiga? Tarde demais. Como assim? Tarde demais elas estão aí, mas quase o encontro veio aqui ontem. Quando fui a um evento de marcenaria, Melanie viu tudo, um certo alívio apoderou-se dele, ao saber que Romina estava respaldada por documentos que confirmavam a transferência de propriedade para seu nome. Uma transação que Alejandro havia concluído antes de encerrar aquele capítulo de sua vida dirigido diretamente para Romina. Romina, sinto muito. Não sabia que isso iria acontecer. Não te preocupes. Eu entendo. Mas preciso te dizer algo. Quando elas chegaram, discutimos muito. Terminei dizendo que morreste e que me deixa. Isto não acredito em mim e, de alguma forma, direção sua, nova direção. Não sabia que eu iria acontecer, só queria que você deixasse em paz. Não te preocupes, isso vai acontecer tarde ou cedo. Quanto à sua ex-esposa, continuava sendo um mistério. Se a notificação de envios enviados para a casa de sua mãe tinha sido reconhecida ou simplesmente descartada como mais um pedaço de papel sem importância, Alejandro já havia enfrentado situações de indiferença, chegando a uma acessível, serena na manhã seguinte, enquanto suas mãos estavam ocupadas com as tarefas do dia. Alejandro foi alertado por um som persistente de batidas. Rapidamente aconteceu-se as câmeras de vigilância e lá na tela, a confirmação. Eram elas. Sua ex-esposa mantinha a mesma aparência guardada na memória de Alejandro, enquanto Camila, sua filha, havia florescido quase como uma mulher. A diferença de altura e traços marcaram o tempo que havia passado. Seguindo o plano acordado com Melanie, Alejandro ficou resguardado dentro de casa, mas se mudou o suficiente da porta para captar fragmentos da conversa do lado de fora. Melanie saiu de sua casa e se mudou dela, cumprimentando-a amavelmente,
mostrando abertura e simpatia, deixando para trás as cargas do passado. Olá, como estão? São novas aqui na colônia? Ah, sim. Estamos de passagem há muito tempo. Viver aqui? Poderia-se dizer que sim. Preciso de algo. Pois é que nesta casa vivia um homem chamado Alejandro. Durante uma conversa, a ex-esposa de Alejandro contou uma história sobre seu marido, ou melhor, ex-marido. Havia vivido em casa até sua suposta morte recente, após um longo tempo no hospital. As palavras surpreenderam Alejandro, já que não havia nenhuma prova de sua morte e menos algo relacionado com o hospital que ele conhecia bem. A única fonte dessa história foi Romina, que a tinha inventada Melanie, serena e direta em sua resposta, admitida. Ah, sim, o Alejandro. Ele vivia aqui há alguns meses, mas lamentavelmente faleceu de um linfoma. Ele comentou uma vez que se mudou para cá depois de ser abandonado por sua mulher e filha, terminando deixando tudo para uma namorada que encontrou hoje em dia. É ela quem vive nesta casa. Melanie, sempre tranquila, complementou que da última vez que soube, Alejandro planejava destinar toda a sua fortuna a organizações beneficentes, uma vez que estava separado e não possuía parentes além de um irmão. Dessa forma, manifestou sua perplexidade ao ver 2 mulheres examinando uma residência com interesse. Com essas informações, um silêncio denso pairou entre elas, até que Melanie, em busca de elucidações, indagou. Conte-me, possui algum atestado de óbito ou testamento? A recusa delas apenas acentua a incerteza no ambiente. Melanie, sempre pragmática, esclareceu os procedimentos legais a seguir. É crucial que possuamos esses documentos. Depois, é apenas uma questão de ir a um cartório, pois se de fato são os legítimos proprietários, podem obter a escritura da casa em seus nomes. A ex-esposa de Alejandro reagiu mal a essa orientação, gritando: "Quem você pensa que é? Não se meta no que não lhe diz respeito." O tom elevado e as acusações infundadas ressoaram no ar, perturbando a paz da colônia que havia recebido Alejandro com tanto carinho. Embora escondido atrás das paredes de sua casa, Alejandro sentiu vergonha e o desejo de confrontar o comportamento descontrolado de sua ex-esposa. No entanto, manteve-se firme no plano que tinha acordado com Melanie. "Por favor, não me interpretem mal, só estou tentando ajudar." "Nunca quis ofendê-las", disse Melanie. E depois de alguns minutos, as duas foram embora. Quando o trabalho do dia concluiu e o silêncio voltou como um alívio, Alejandro buscou refúgio na casa de Melon. Lá, com palavras sinceras e um pesar genuíno, ele disse: "Por favor, Melanie, perdoe-me pelo que minha ex-esposa fez. Eu realmente não sabia. Não te preocupes", admitido Melanie. "Confesso que foi um pouco cômico vê-la perder a paciência. Sim, você pode ficar tão tranquilo quanto você, mas o que ela é capaz de fazer quando está irritada e sei que voltará logo." No dia seguinte, enquanto Alejandro se dedicava ao estudo da carpintaria, um estrondo arrependido o surpreendeu. Ao sair, encontrou uma janela quebrada e sua ex-esposa no meio do jardim. Furiosa, ela havia destruído a janela enquanto os vizinhos tentavam acalmá-la. Parecia que ela já havia causado problemas, mas Alejandro, distraído com seu trabalho e usando fones de ouvido, não percebeu a bagunça. Ao sair, viu 2 vizinhos mais velhos tentando contê-la para evitar mais danos. "Por favor, senhora, pare! Não faça isso!" Camila e Juana, armadas com tacos de base, já estragadas as plantas que ele cuidava com tanto esmero em vasos. Alejandro saiu de casa e, em um movimento rápido e firme, segurou o braço dela e questionou: "Acaso perdeu o juízo?" Claro, a surpresa dela foi evidente. Pensavam que ele havia falecido e só tinham a intenção de intimidar uma suposta nova proprietária. "Vocês 2 saiam daqui agora, Alejandro." "Como você pode dizer isso?" "Pensávamos que estava morto, por que não nos procuraste quando te recuperaste?"
Por que eu teria que dar explicação a alguém que cortou a promessa de estar ao meu lado na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença? Mas e Camila? Como vocês puderam fazer isso? A tua própria filha. Alejandro respondeu com peso em cada palavra. Ela se parece contigo, também me abandonou. Estou disposto a renunciar aos meus direitos como pai e a sua custódia. Deveriam ter pensado nisso antes de me abandonarem, disse ele com firmeza. Não quero mais nenhum vínculo com vocês duas. Diante dessas palavras, ela passou da tristeza para a raiva. É insensível e egoísta, exclamou. O que aos olhos de Alejandro soava profundamente irônico, dado as circunstâncias, elevando a voz. Em resposta, Alejandro afirmou: Não passa de um oportunista. Já não quero saber nada de ti, e vou usar todos os meios necessários para garantir que não tenha que dar um centavo sequer a vocês duas. Nesse momento tenso, ela falou ameaçadoramente, o taco de base em direção a ele. Foi nesse ponto crítico que a polícia chegou e interveio sem hesitar. Os policiais detiveram tanto a ex-esposa quanto a filha Camila. Diante da pergunta dos policiais sobre a possibilidade de apresentar uma denúncia formal, Alejandro não hesitou. Claro que sim. Senhor policial, gostaria de ir à estação junto com vocês no mesmo carro que elas, afirmou. Enquanto mãe e filha eram levadas ao carro da polícia, suas lágrimas e lamentações se elevavam, mas ele não sentia compaixão. Toda a cena foi gravada por ele nas câmeras de segurança, incluindo o momento em que a ex-esposa quebrou a janela e o vídeo já estava nas mãos da polícia. Com o fim do dia e os ânimos um pouco mais calmos, Alejandro cuidou de substituir a janela e varrer os destroços. Uma cobertura provisória ocupava o lugar da janela danificada, protegendo a casa contra o mau tempo. Enquanto Melanie emprestava baldes para acomodar as plantas que tinham sobrevivido, ela comentou: Parece que a tua ex não gosta muito de plantas, mas sendo sincera, a cara dela nem como adubo serviria, brincou Melanie. Alejandro soltou uma leve gargalhada e disse: Mas me alegre de que tudo tenha terminado bem. Não sei o que teria acontecido se ela me tivesse acertado em cheio com esse taco movido pela curiosidade sobre o que fez sua ex-mulher voltar. Alejandro começou a buscar respostas. Não demorei muito para descobrir sobre o recente falecimento de sua mãe, desencadeando uma série de eventos desastrosos. Revela-se que a casa em que moravam não lhes pertencia, mas era de um ex-marido da menina de Ruana, e com a morte dela, a casa passaria para um sobrinho desse homem determinado a vender a propriedade. Mãe e filha foram obrigadas a sair, venderam o que puderam das pessoas familiares e, sem muitas opções, temporariamente hospedadas em um hotel. Tornar a antiga casa de Alejandro. Surpreendeu-se ao encontrar Romina, que explicou a situação, algo que Alejandro já sabia. Depois disso, concluiu a nova direção com os vizinhos e procurou o pensamento de que, como o desenho foi unilateral, poderia conseguir algo, mas precisava ter certeza se ele estava vivo ou morto. O desenvolvimento desse imbróglio foi a acusação de vandalismo, tentativa de invasão e agressão. Camila, sendo menor de idade, foi condenada a realizar serviços comunitários, enquanto a ex-esposa enfrentaria uma pena mais severa devido à natureza premeditada de seus atos. Diante disso, Alejandro ponderava solicitar uma ordem de restrição, pelo menos temporariamente. Teria a segurança de evitar novas surpresas ocasionadas por ela? Se apreciou a narrativa, inscreva-se no canal e deixe seu gostei. Outras histórias possivelmente também causarão emoção.